Saúde a todos, que são da paz do Senhor Jesus. Vamos começar a tocar uma leitura bíblica e nos oferecendo uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa programação que agora começa, abençoando a minha pessoa, o irmão da minha, todos que nos acompanham, o nosso web rádio, nosso Facebook, YouTube, nosso canal de evangelização, esse dia de hoje, que é 1º de setembro, começo do mês 2025, e seja uma semana e um mês muito abençoado, com muita paz, com muito amor, com muita alegria, com muita prosperidade, com muita felicidade, com muita proteção de Deus, em nome de Jesus, todos os lares, em todos os lugares, amém. Então vamos passar na leitura bíblica, né? Nós estamos em Mateus, capítulo 22, né? Fazia uns dias que eu entrava, né? Já estava com muita saudade. Nós ficamos no capítulo 22, no versículo 15. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai na moeda do tributo. Trouxeram um denário. E ele lhe perguntou: De quem é esta efígie inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando foram-se. Amém. Fica aqui no versículo 21, já por Deus e a ressurreição. Então aqui Jesus estava ensinando, né, que Jesus sempre andava ensinando, né? Ele, onde Jesus andava, né, carregava uma multidão. Ora, hoje em dia, só porque tem um pregador, um missionário, um cantor, que está sendo conhecido, faz aquele maior sucesso, se ele andar na rua, naquela vem uma ruma de gente atrás, só que mais Jesus, né? Mas Jesus está assim, Jesus está ali, menino. Era uma multidão incalculável naquele tempo que as pessoas não acreditavam muito que ele era o Filho de Deus. Era uma multidão, imagina só agora, no dia de hoje. Então, onde ele ia, claro, com certeza, ele carregava a multidão e ele ia ensinando. Quando ele passava, onde ele ensinava, uma coisa importante. E então, aqui, ele ensina a questão do tributo, né? De pagar essas coisas. Então perguntaram a ele, os fariseus, né? Porque os fariseus eles sempre queriam tentar Jesus para ver se Jesus caía em alguma coisa, para ver se Jesus dizia uma palavra errada, para eles acusar que Jesus era falso. Né? Então, mas Jesus nunca caía, claro, né? Porque Jesus nunca foi falso. Então eles perguntaram, juntamente com os herodianos, que eram outras pessoas, né? Na época, os poderosos da época, nenhum dizia o que era. Nenhum gostava de Jesus. Nenhum acreditava nele. Vocês acreditavam? Eles tinham o maior medo que Jesus chegasse ao mundo, com aquele poder todo, e tomasse o trono dele. Não era esse a posição deles, era esse o medo dele. Então, eles perguntaram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Pelo menos esse aqui, né, reconheceu que Jesus era uma pessoa especial, né, era filho de Deus. Né? Aí, então ele perguntou então a Jesus: o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Tributo quer dizer assim, imposto, né? Tributo aqui faz parte do financeiro. Aí então Jesus, conhecendo a malícia, embora eles tenham elogiado Jesus, mas eles também tinham um pouquinho, também um pocão também de malícia, porque também eles eram falsos, né? Eles sim eram falsos e eles queriam agradando para ver se Jesus caía em alguma coisa. Então Jesus também perguntou:
Por que me experimentais, hipócrita? Jesus foi chamando ele de hipócrita, né? Jesus não acreditou no elogio dele, como é que se diz? Na gentileza dele, né? Ele viu que Jesus tudo sabe, e atrás da gentileza tinha uma falsidade, né? Então ele mandou mostrarem um denário, né? Que deve ser uma moeda naquele tempo, não tinha nota, só tinha o dinheiro era só de moeda. O denário talvez seja, talvez, R$ 10, né? R$ 1, uma moeda, né? Então eles perguntaram de quem era essa esfinge de inscrição, quer dizer, a foto e inscrição, né? O nome que tinha embaixo, né? Da foto, talvez. Como nas notas e nas moedas, a gente vê que cada uma, né, tem uma foto e às vezes uma inscrição, né? Então eles responderam que era de César, né? De César, que César era o grande imperador da época, né? Que era o mandão, dos mandãos da época. Então Jesus respondeu: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, né, ficaram admirados da resposta de Jesus e foram-se, né? Foram-se com o rabo entre as pernas, como diz o ditado. Ele quis dizer assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele quis dizer assim, que era para a pessoa cumprir toda a lei. Cumprir a lei de César e cumprir, que aqui nesse caso é a lei da terra, a lei do mundo, dos políticos poderosos deste mundo, e a lei de Deus, né? Porque nós, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a essas pessoas poderosas, né? O prefeito, governador, presidente, ministro, senador, deputado, vereador, essas coisas. Porque eles é quem estão mandando aqui nesse mundo depois de Deus, né? Eles é que arrumam a rua, eles é quem aumentam o salário, eles é quem diminui ou aumenta o preço das coisas, eles é quem emprega muita gente, eles é quem faz um bocado de coisa, né? Porque tem gente que diz assim, que a política não é de Deus. Mas eu digo assim, dependendo de como é essa política. Se você usar a política para brigar, para discutir, se intrigar com a pessoa por causa de política, para deixar de ir a uma igreja para ir com a passeata, gostar até mesmo mais de Deus que o próprio Jesus, aí é pecado. Mas se você usar a política para votar correto, para ter seus candidatos preferidos, né? Porque isso faz parte também, eu acho que não tem nada a ver não. Porque se não fossem os políticos, o que seria do mundo? Os políticos colocam polícia nas esquinas, polícia nas ruas, eles constroem delegacia para proteger vocês, a nós, né? Eles constroem hospitais, postos de saúde para a nossa saúde, eles limpam a nossa cidade para a cidade ficar sempre limpinha. Eles fazem tudo isso. Então, se não fossem eles, já existia tanta coisa ruim no meio do mundo, tendo eles, os governantes, para vigiar, para cuidar, para proteger. Imagina só se não tivesse, né? Por isso que eu digo que depende da situação com a política ser pecado, né? Amém. Mesmo porque antigamente existia política, sempre existiu, né? Quando elegiam um rei, por exemplo, quando a pessoa vinha e colocava o óleo da unção e considerava aquela pessoa rei, era uma forma de política, só que antigamente era diferente. Não é como hoje em dia, que tem aquelas campanhas, que tem aquelas passeatas, que tem o dia de votar, que tem urna, aí vamos contar os votos para quem venceu, aí vamos ter aquela passeata da vitória. Antigamente não era assim, porque antigamente as coisas eram diferentes, tudo mudou, né? Mas que existia política de uma forma, do jeito deles. Eu acho que sempre existiu, desde o começo que começou a aparecer reis na terra, que começou a surgir as políticas. Amém. É tanto que assistindo a novela da Record, a novela da Vida, ele casa com Mical, né, a filha do rei, mas ele não gosta dela, só ela que gosta dele. Aí o brigando com ela diz assim, que só casou com ela por causa de política, assuntos políticos que ele tinha para resolver com o pai dela. Você vê como já existia política assim. Amém. Então, agora vamos ver se o irmão Raimundo está aqui disponível.
É, o telefone dele tá desligado. O da TIM. Vamos ligar aqui toda hora. É uma luta, né, pra botar irmão Raimundo no ar. Esse outro tem chamando o carro. Tentar mais uma vez. Esse tá desligado. Vamos tentar mais uma vez de novo. É que tá não chamando, o reconhece que tá chamando. Então vamos dar um tempinho, né? Pra você que se resolve esse problema da torre, essas coisas, né? É, vamos dar um tempinho então. Porque às vezes, quando termina tudo, aí ele liga, né? Ele, não, porque às vezes termina cedo mesmo, né? Que essa programação é o nome da programação, né? Do voto que eu fiz, leitura bíblica. Então eu leio a leitura, eu sou pregadora, eu explico do jeito que eu entendi. Aí quando termina, eu finalizo, né? A não ser assim, tipo, tá em linha, mas se não deu, né, eu finalizo logo, né? Então vamos, então, enquanto ele não atende, se é que ele vai atender, vai dar certo, né? O telefone dele tá assim, tem hora que dá certo, chamar e tem hora que não dá. Então vamos ler o nome das pessoas que nós vamos orar agora por mês de setembro, né? Não coloquei ainda o nome de setembro aqui, mas é por mês de setembro, mas eu acho que essas mesmas pessoas, vamos orar por irmão Raimundo, por irmão Chiquinho, por irmã Ritinha, Rosália, Rogério, minhas irmãs, meu sobrinho Ranaílson, meu sobrinho Heitor, Eudásio, o pequeno Odaí, Eugênio, para Maria Feitosa, para Aninha, né, irmã Aninha, que está fazendo tratamento, e para todos os tareas de oração. E vamos orar também para a juventude, né, que eu também me despertou essa vontade de orar para a juventude, né? Porque a juventude é são as pessoas realmente que precisam muito de oração, que mais cai na tentação do mundo, né? É aquela história da Teresa, que era uma jovem que ela vivia no visão mundo, era uma crente, gostava muito de ser crente, mas o inimigo colocou pensamentos na cabeça dela. Tem até assim o clipe, né? Ela lendo a Bíblia, deitando no sofá, de repente apareceu alguns pensamentos na cabeça dela, pensamento de se divertir, de ganhar um mundo, de curtir a vida. Então ela queimou com a mãe dela, foi, né? Uma ela deu dinheiro, uma não pode levantar. Ela foi, se divertiu, dançou, bebeu, já foi com roupa que não era de crente. Conheceu o namorado tirou a virgindade dela, ainda mais ele tinha AIDS, ela não sabia. E quando ela foi embora para casa, ele deixou um bilhete. Quando ela leu, no final do bilhete tinha bem-vindo à mãe da AIDS. Ela ficou desesperada, mostrando que ela soube dar razão à mãe. E mais só que ela morreu sempre, fez tratamento, lutou, batalhou, fez o que pôde. Mas ela morreu sempre, né? Com o preço do pecado que ela pagou, né? Eu percebo que tem muitos jovens que começam desde criança, jovens, que é uma bênção, uma verdadeira bênção. E depois, por causa de namoros e amizades, a gente nota que eles ficando diferentes, vão ficando diferentes. Quando a fé até se desviam, né? Não são mais como aqueles de antes, né? Eu conheço muito que já aconteceu isso, não são poucos, né?
por causa da imaturidade, né? Porque quando tem um empregador, por exemplo, material de vida, né, de muito sucesso, a pessoa diz, não, será que ele vai mudar? Eu já estou achando que ele está mudando um pouco, por causa das amizades que a gente vê de história, né? Que ele já foi um menino mais de Deus ainda. Deve ser que eu esteja enganada, né? Mas isso não acontece não somente com uma pessoa, pode acontecer com qualquer uma, por causa da imaturidade. Aquela pessoa ela não tem a maturidade para dizer um não a tudo que é pecado, né? Tem muita coisa que ela se encanta, tem muita coisa que ela acha que não tem nada a ver, isso é normal, por causa da imaturidade. É por isso que a gente tem sempre falando com o jovem, em especial, né? Amanhã. Então vamos, primeiramente vamos passar mais uma ligadinha para ele, Irmão Raimundo. Não sei se ele eu tento muito, né? Às vezes ele disse que eu não liguei não, Pedro. Eu não acredito que ele acha que eu não liguei, que a gente não ligou, mas está se fazendo perigoso. É na cabeça dele. Botar assim, vou ligar pro outro. O outro já está aqui, né, gente? Não chamando, mas a gente não deixa não. Então vamos fazendo essa oração final. Oremos, meu Deus maravilhoso, Pai. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão neste caderno. O Senhor sabe o problema de cada uma delas. Seja de saúde, seja sentimental, familiar, financeiro. Que o Senhor conhece o problema de cada uma delas, que o Senhor conhece as nossas vidas. Então que o Senhor venha curando, venha perdoando, venha resolvendo todos os problemas dessas pessoas, Senhor. Eu entrego nas suas mãos todas elas, porque o Senhor venha, Senhor, cuidar dessas pessoas, perdoar os pecados e resolver todos os problemas que eles têm. E peço também especial para a juventude, Senhor. Que a gente vê que eles são as bênçãos dentro da igreja. E até por causa da amizade, do namoro, e vão ficando diferente. Até que muitas vezes eles se afastam da fé. Não são mais aqueles de antes, isso é muito lamentável. Então que o Senhor venha dar juízo, compensar e maturidade desse jovem, para que isso não venha mais acontecer, que eles não venham mais errar por causa da amizade do namoro, e muito menos desviar da lei de Deus. E que o Senhor abençoe esse mês de setembro, seja um mês de muita paz e amor, de muita saúde, de muita prosperidade, de muita proteção, seja um mês abençoado, e vá sempre perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Então, ficando por aqui, uma boa tarde para todos, né? Não sei se a gente vai entrar amanhã, que eu estou fazendo tratamento, e à noite, mas eu acho que vai dar certo a gente entrar, né? Se Deus quiser, a gente entra. E amanhã, se Deus quiser, também eu estarei. Não, amanhã eu não vou estar, né? Porque amanhã meu dia tem o cursinho de Jacó. E eu auxilio a irmã Terezinha, né? Que é a primeira dirigente. Então, por isso que amanhã eu não posso ouvir, porque quando eu chego eu já chego cansada, né? Com fome. E é mesmo o meu dia, né? Mesmo a hora muito parecida com a outra. Mas quarta-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui. No Raimundo vai ser possível entrar. Com fé em Deus, então até lá.